a gente está aqui falando disso, isso, espero que isso sirva um pouco para a vida prática de vocês. Mas e aí? Eu vou lá discutir o direito desse menino ser homossexual e tal. E se alguém reclama? E se a família vem reclamar? O que a gente faz, né? Então, a gente pensar um pouco como é que estão os marcos disso. Existem marcos internacionais da Convenção sobre Direitos da Criança desde 1989, e no Brasil a gente teve o Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990. Né? Uma coisa que muda a partir dessa década, que já, olha, faz tempo, né? Mas é 1990, aqui no Brasil, sobretudo, é que a criança e o adolescente era pensada sempre antes, quando não tinha nenhum tipo de lei, como alguma coisa pertencente à família. Então, se vocês estudarem a história da adolescência e da criança, assim, tem livros e livros sobre isso, vocês vão ver que a criança era entendida, inclusive no Brasil, isso mudou. Em outros países ainda é assim, tanto que se comercializa, mata criança e escambau e parece que está tudo certo, né? Mas no Brasil, parece não, em outros países está. No Brasil, a partir dessa década dessas normativas e sobretudo do ECA, a gente passa a entender que a criança, e o adolescente são sujeitos sociais, ou seja, são sujeitos de direito, portadores de direitos e garantias próprias, independentes dos seus pais ou familiares ou do próprio Estado. Tá? Então, assim, o bem-estar da criança é responsabilidade de todos, do Estado, da família, tá? Das igrejas, de todos nós. Isso é bom para a gente e é ruim também. Quer dizer, se o Estado decide, muda, vamos imaginar que a gente vai agora para uma ditadura. Deus do céu, tomara que não, mas assim. E aí o Estado resolve que todos os meninos são efeminados, agora a gente vai botar numa clínica, dar choque, né? Já se fez isso, né? Vamos dar choque para ver se essas pessoas se consertam, né? Pelos marcos internacionais, o Estado só assim não pode fazer isso, não, porque é uma corresponsabilidade, né, de todos. Então, isso é uma coisa importante para a gente entender. Aí tem depois as referências e tal. Né? Aí, como é que se pensava muito a sexualidade antes da Conferência de Cairo, de 1994? Tá? Não é tão antiga assim, mas já faz um tempinho aí. Que a questão da sexualidade em relação às mulheres estava muito relacionada à saúde reprodutiva, ponto. Tá? Então, assim, a gente se preocupava muito com a questão de natalidade. No Brasil, teve um período que a gente queria muito que as mulheres tivessem muitos filhos, porque a gente começou a coisa das fábricas, a gente precisava de gente trabalhando, tinha, né, a população não era tão grande. E depois, ao contrário, né, se entendeu que ter muitos filhos trazia prejuízo e tal, né, e isso tem a ver com a questão econômica. E aí, agora, vamos lá, Benfam veio, entrou com tudo, dizendo, então, agora vamos esterilizar a massa, mulherada toda entra aqui na fila que a gente não vai ter mais filho. Né? Então, esse tipo de coisa é porque a gente ainda pensa a sexualidade da mulher e ainda pensa, hein? Porque se você for ver hoje os serviços de saúde, tu tem vários serviços de saúde para a saúde reprodutiva, né? Mas muito pouco para a saúde sexual, né? O que é um problema. Mas, enfim. Então, se muda o paradigma e se você começa a pensar nesse sujeito, na mulher, um pouco para além da questão da saúde reprodutiva. Pode passar. A de Pequim, que é a Conferência das Mulheres, mesmo que é um ano depois, que, na verdade, isso já estava borbulhando ali, né? Mas aí, um ano depois, aí a gente vai falar dos direitos sexuais. Né? Então, sai um pouco do âmbito só da saúde sexual e reprodutiva e começa a se falar dos direitos sexuais. Por quê? Porque não é só ter ou não ter filho. É o direito, por exemplo, de determinar o espaçamento de filho. Aquele outro direito que ninguém usa, mas, por exemplo, se uma pessoa com mais de 21 anos tiver 2 filhos, ela pode determinar se ela quer ou não quer mais. Mas como é que o governo, normalmente a gente escuta? Que se ela tiver 2 filhos, ela não vai determinar, a não ser que, sei lá, aí se cria um monte de coisa, que o marido consinta, que ela não possa... Quer dizer, na verdade, o direito é o direito dela. Se ela tiver mais de 2 filhos, ela pode. E se ela tiver menos de 21 anos e tiver 2 filhos, ela também pode autodeterminar quantos filhos ela vai querer. Né? Então, alguns dos direitos. Aí, no Brasil, a gente tem a Constituição
né, federal, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente absoluta prioridade, direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, etc, etc. Tá? E aí, o Estatuto da Criança e do Adolescente. No Estatuto da Criança, ou seja, aqui de novo, aquela história que a gente tem uma corresponsabilidade com as famílias, né? E o direito à educação, por exemplo, nos permite, pela Constituição, falar sim sobre sexualidade, direitos, corpo reprodutivo, corpo erótico. Quer dizer, é uma interpretação de lei. Você pode comprar uma briga? Pode. Pode algum maluco ir e te processar? Pode, mas você também não está totalmente descoberto, ao contrário. Né? Então, é bom a gente saber que também a gente não está completamente à deriva, aí, nós que trabalhamos com esses temas. Outra coisa é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Embora não exista nenhuma citação específica sobre direitos sexuais e reprodutivos no Estatuto, você fala de assegurar o bem-estar total da criança. Você fala, por exemplo, que em caso de violência e abuso sexual ou suspeita de abuso, todos nós, profissionais de educação, de saúde, somos responsáveis por denunciar ou ter uma atitude e não podemos negligenciar essa situação. O Estatuto está colocado lá. Então, não fala exatamente de sexualidade, mas ele deixa claro que, por exemplo, chegou num abrigo, uma situação que vocês estão vendo, por exemplo, uma criança de 10 anos que está grávida, né, que há grandes chances de ser fruto de uma violência intrafamiliar, por exemplo, é nosso dever não se omitir. E aí o Estatuto assegura isso, que a gente pode tomar algumas providências e aí fazer o que ela estava falando no final, né? Pensar na nossa rede, né? Com todas as falhas que a gente tem, mas que a gente tem uma rede que a gente pode procurar estabelecer e melhorar a rede para a gente poder dar conta dessas demandas. Então, saúde sexual, a diferença, né? Por que a gente fala saúde sexual, saúde reprodutiva e direitos sexuais e direitos reprodutivos? Por que não fala logo saúde sexual, reprodutiva e direito? Porque, na verdade, é um jeito que a gente que trabalha com o tema para demarcar. Tá? Saúde sexual tem a ver ali com a questão da saúde não só reprodutiva, mas, por exemplo, a questão aqui, por exemplo, eu pintei algumas coisas que eu acho que é importante. A capacidade de desfrutar e ter controle sobre a vida sexual e reprodutiva. A vida sexual significa também, por exemplo, todas as questões relacionadas às IST/AIDS, né? E também prazer, dor, etc. De acordo com os limites éticos individuais, estando livre de constrangimento, como medo, vergonha, culpa, ideias faltas e preconceitos. Tá? Então, por exemplo, vergonha e culpa, e o Estatuto da Criança também fala um pouco disso. Por exemplo, você colocar uma criança, ou a criança ser colocada numa situação vexaminosa, de vergonha, também vai contra o Estatuto da Criança e do Adolescente. Quer dizer, você, por exemplo, sei lá, não sei, você começar... Por exemplo, um adolescente e uma adolescente estão, sei lá, de 12 anos, pré-adolescentes, estão no banheiro e estão lá se pegando. Ah, meu Deus, o que a gente faz? Já sei. Bota os dois na frente da escola inteira e dá-lhe um esporro, com todo o respeito. Isso aí é contra os nossos marcos. Quer dizer, você está colocando aquele sujeito em situação... Aquilo ali pode ser muito mais prejudicial do que tudo o resto. Aliás, possivelmente, provavelmente vai ser. Né? Então, é o jeito que a gente pode olhar para essas leis. Né? Estar livre de doenças e desordens que impeçam o desfrute da vida sexual e exercício das funções reprodutivas. Pode passar. Então, aí tem as referências. Tá? Direitos reprodutivos, aquilo que a gente estava falando. Todo casal, direito de todo casal, que já está velho isso aí, né? Porque não é só o casal, é de todo indivíduo, mas isso é o que está na lei, e de todos os indivíduos, desculpa, daqui, de indivíduos de decidir livre e responsavelmente sobre o número, o espaçamento e a oportunidade de ter filhos. E aí, tomar decisões livres, direito a serviços de saúde pública, de qualidade, acessíveis durante todas as etapas de vida. A gente vai ver depois a contradição disso. Mas, por exemplo, o direito aos métodos anticoncepcionais, por exemplo, no caso de vocês estão trabalhando com crianças e adolescentes, você não precisa falar de planejamento familiar, porque não é o caso, mas você pode pensar em planejamento reprodutivo, em trajetória de vida. O que eu faria? Né? Por exemplo, na Ecos, a gente trabalha um pouco... Vamos pensar, por que é tão desigual, por exemplo, a gente vai ver os dados, a gravidez, sei lá, na Vila Brasilândia,
e nos jardins em Moema, né? Vila Brasilândia, sei lá, nascem 134, parece, por ano, crianças filhos de crianças de 10 a 14 anos. Em Moema, nenhum, né? Ali está colocado todas as desigualdades do universo. Mas, por exemplo, o direito aos métodos contraceptivos ainda não está muito bem resolvido, né? Essa criança de 12 anos, se você levar ela hoje, leva ela lá no serviço e fala, ela quer tomar método contraceptivo, você vê o pulo desse tamanho que os médicos dão. Mas é óbvio que o ideal seria que essa criança estivesse dentro da trajetória do que a gente acha natural, né? De que não era a hora para nada disso. Mas essas coisas têm que ser pensadas a partir de uma realidade. As crianças estão engravidando com entre 10 e 14 anos, vocês vão ver o número. É tristíssimo, mas... E aí, gente, eu gosto muito, claro, né, abolicionista, né, dos direitos sexuais. Então, assim, viver a sexualidade é um direito. Viver a sexualidade sem medo, vergonha, culpa, falsas crenças e outros impedimentos à livre expressão de desejos. Né, por exemplo, está ali. São os direitos desses marcos legais. O problema é o seguinte, que os marcos regulatórios são recomendações, não são leis em si. Então, a recomendação é que se use isso na interpretação das leis e dos fatos cotidianos. Então, a gente tem que fazer um pouco, pensar quais são as leis, quais são os marcos. Tá? Porque no dia a dia a gente vai ter que fazer uma operação em relação a tudo isso, tá? Viver livre de violência, discriminação e coerção, viver práticas de sexo seguro para evitar a gravidez e prevenir IST, HIV/AIDS, etc.